Bem-vindos! Desculpe pelo atraso, mas vamos lá. Vamos encaminhar o link para quem quiser assistir um pouquinho. Vamos ser mais breves, que já começamos com problemas técnicos. Primeiro não deu no Instagram, não deu no outro, viemos para o outro Instagram, mas a gente não desiste. Bem-vindos ao bate-papo entre psis, à luz da psicologia. É um bate-papo leve, tranquilo, que eu espero que vocês fiquem à vontade para participar. Eu sou Thaís Ferreira, psicóloga clínica, e esse é o nosso projeto, né? Psicologia, bate-papo entre psis, psicólogas. E o tema de hoje é relacionamento tóxico, como identificar e se proteger. Isso. Então, Bem-vinda, Natália. para quem ainda não participou, né? Eu estou aqui mandando os links e falando. Mas para quem ainda não viu nenhuma live, né? É um projeto que a gente está aí com a luz da psicologia, bate-papo entre psis, para a gente poder levar mais temas de saúde mental aí para todo mundo, né? O que é tão importante e vem sendo cada vez mais necessário, né? Então hoje o tema é relacionamentos tóxicos, né? Então a gente tem o objetivo aqui de, nessa conversa, a gente caracterizar o que é um relacionamento tóxico, identificar os sinais de alerta, o impacto da saúde, o impacto que causa na saúde mental das pessoas que estão sofrendo em um relacionamento tóxico e como buscar, né, uma proteção, uma ajuda, um auxílio, né? Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender é o que caracteriza realmente. Boa noite, Tati. O que caracteriza realmente um relacionamento tóxico, né? A primeira coisa que a gente tem que entender e tem que deixar muito claro, né? Relacionamento tóxico, ele não é somente relacionamento amoroso, né? Então, pode ter relacionamento tóxico na família, pode ter um relacionamento tóxico no trabalho, né? Nas amizades, né? Então, o relacionamento tóxico, ele pode ter em outras áreas aí da nossa vida, e não só nesse aspecto amoroso. Mas como esse tema é muito amplo, né? Hoje a gente vai focar no relacionamento tóxico amoroso, né? No relacionamento amoroso, quando ele é tóxico e também, embora a gente saiba mais, a gente tenha mais conhecimento aí de relacionamentos tóxicos, né? De homem para mulher, a gente não pode deixar de falar que existem também mulheres tóxicas nos relacionamentos, né? Existe essa possibilidade de um relacionamento tóxico por conta da mulher ser tóxica com o homem, né? Então, a gente está abordando mais aí esses relacionamentos tóxicos, mas sabendo que pode ter dos dois lados, né? A gente vai falar aqui, no geral, sobre essa questão do relacionamento tóxico amoroso, né? Exato. O que caracteriza exatamente um relacionamento tóxico, né? É quando se torna constante o sofrimento, o desgaste, o controle, a manipulação, a desvalorização da pessoa. Quando isso é constante, isso traz um peso, né? Traz um sofrimento para a pessoa, né? Sim. E falando exatamente isso, você quer acrescentar mais alguma coisa, Natália? Pode ir, pode ir. Não, é porque assim, Boa começa noite, Érica. de uma forma muito sutil, né? A toxicidade do relacionamento. No início, não é muito perceptível, se tratando de relacionamento amoroso em específico, mas em relacionamentos familiares a coisa é mais intensa, né? Mas ela acontece
também da mesma forma de anular a outra pessoa, de trazer um transtorno para a relação, trazer um desconforto emocional na relação. Tudo que é tóxico, né, faz mal. Então, é isso. Começa com um ciúmezinho fofo, um relacionamento, né? Eu quero que vocês vão pensando em algumas pessoas que vocês conheçam, ou alguns relacionamentos que vocês já viveram, porque todo mundo um dia já passou por algum relacionamento ruim em que se tornou tóxico e teve que acabar, ou que às vezes não teve como melhorar. Então a gente precisa aprender a identificar o que não é saudável, o que não é normal. Nós já falamos aqui em outra live sobre relacionamentos saudáveis. Então a gente precisa parar de romantizar algumas questões. Ah, ele sente ciúme de mim. Que bom, ele me ama, ou ela me ama, né? É sinal de amor, né? Ele não tá me criticando, eu estou só brincando com você, é uma brincadeira, eu sou muito sincera, sou divertido, e eu sou assim, eu penso o que eu falo, e de repente algumas palavras dentro da relação vão agredindo o outro de forma verbal, e isso vai intoxicando. Tem uma pessoa. Hoje nós não vamos falar nomes, vamos ficar mais, né? Vamos ler alguns comentários e vocês podem falar também no privado aqui. Tem um balãozinho com uma interrogação onde vocês podem mandar que ninguém vê, tá? Tem aí um depoimento, na verdade, né? Graças à minha psicóloga Natália, eu saí de um relacionamento tóxico e hoje estou muito bem. Isso Tá. mesmo. E a terapia é um lugar muito seguro para você identificar melhor isso, né? Como eu estava dizendo, a toxicidade vai formando como uma névoa, ela vai envolvendo e vai ficando um ciclo difícil de sair, porque não tem só coisas ruins, né? Aqui a gente vai mostrar alguns sinais de alerta vermelho, tá? Para vocês pensarem, porque aquilo que eu falei, às vezes a gente romantiza o relacionamento e algumas atitudes que não são normais, né? Então, um sinal clássico, né, que já é de alerta de te diminuir com frequência. A pessoa vai te diminuindo, vai te criticando com muita frequência, lembrando que não é uma coisa esporádica, não é uma crítica construtiva, né? É um sinal de alerta. Você começa a se relacionar com alguém e aquilo vem envolvido com críticas e diminuições. Outro ponto de alerta é quando a pessoa te isola de amigos e familiares, de forma sutil, inicialmente, né? Vamos ficar só nós dois aqui, vamos curtir esse momento juntos, e aí não vamos naquela festa de família, não quero que você saia com tal pessoa, aquela pessoa não acho que é uma boa pessoa para você, e aí, como eu falei, é muito sutil inicialmente, mas a gente vai percebendo isso depois, porque às vezes está muito envolvido e tem muitas questões boas também no meio disso tudo, né, Natália? Quer acrescentar algo sobre isso? Sim. Hoje em dia a gente tá muito em alta a questão do gaslighting. Os que conhecem inglês aí pode me corrigir, né? Gaslighting, né? Que é a manipulação emocional. Isso a gente tá muito em alta aí na mídia, né? A gente tem visto vários conteúdos, algumas pessoas falando que também é uma forma de abuso, né? De controle, porque é uma manipulação emocional, né? Então a pessoa vai começar a te convencer de que você está sempre errada, de que você de que você está exagerando, de que você é dramática. Então a pessoa vai começando a questionar a própria sanidade, né? De será que eu vi isso mesmo? Será que foi assim? Será que as coisas aconteceram do jeito que eu tô pensando? Né? Então as pessoas elas começam a questionar essa sanidade e aí essa autoestima, né, vai sendo cada vez mais destruída, né? Que foi
E aí acaba caindo nessa questão que a Thaís falou, né? A pessoa ela fica enredada ali, ela não consegue sair daquele ciclo ali, né? Então a autoestima dela destruída, ela começa a achar que, bom, ela é errada, aquilo que ela tem ali é o melhor que ela consegue, né? Ela não se acha merecedora de outra situação, né? Pelo contrário, ela acha que aquilo ali que ela está vivendo seria a melhor coisa que ela poderia conseguir, porque por ela ser uma pessoa ruim, né? Ruim, aí, entre aspas, então isso tudo vai destruindo, né? Emocionalmente a pessoa, vai destruindo a autoestima da pessoa e a pessoa fica cada vez mais envolvida naquela situação, né? Exatamente. E aí isso se agrava, né, por conta dessas coisas, dos sinais que foram colocados inicialmente não foram percebidos. E essa manipulação emocional é que aprisiona, porque você realmente começa a achar que você está errada. Você pede desculpa até por uma coisa que você não fez pela relação, porque começou, né? Te diminuir com frequência, te isolar dos amigos, você de repente começou a perder a sua identidade individual, aquilo que você já tinha, você ficou vivendo só o conjugal, né? É, às vezes até com amigos isso acontece, né? Um amigo que não aceita que você saia com outros amigos e acham que você... Isso tem também no consultório, amigos tóxicos, né? E aí, que não te escuta, que só fala, que só tem a demanda dele, não tem uma troca, isso também é tóxico. Você quer falar alguma coisa e a pessoa ela não está disposta a te ouvir, ela está disposta a jogar os lixos emocionais dela em você. Então, aí quando você quer um acolhimento, ele não vem. As críticas constantes, né, disfarçadas de sinceridade, como eu já falei, chantagens emocionais, isso é um sinal vermelho, né? Ah, se você for, eu vou terminar. Ah, eu não, desse jeito não vai dar certo. Ah, eu não vou ser mais seu amigo. Ou então, em relacionamentos familiares, existem chantagens. Você não me ama, você está me deixando para ficar com seu parceiro, ou uma mãe, ou um pai, ou, né? Isso pode muito acontecer. Está me deixando para você ir morar fora ou fazer uma faculdade. Isso é uma toxicidade. É uma forma de controlar e manipular o outro. É isso que é tóxico, né? E aí a pessoa ela vai se envolvendo tanto nesse ciclo porque ela foi cedendo pelo amor, pelas vantagens, e aí fica muito difícil de sair mesmo. Aquilo que a Natália falou. As pessoas às vezes ficam anos em relacionamentos assim por se sentirem culpadas. É. E porque elas acabam não tendo força, né, para sair daquilo. Elas estão tão diminuídas, tão adoecidas também, porque o relacionamento tóxico, ele adoece a outra pessoa também, né, a vítima, vamos dizer assim. Ele adoece a vítima muito mais do que quem está aquela pessoa que está fazendo o abuso, né, ela já está num momento adoecido e ela acaba adoecendo a outra pessoa. E esse adoecimento, ele limita algumas questões aí que a pessoa realmente não tem força para sair daquilo, né? Ela acaba não sentindo que ela é capaz disso, que ela é capaz de sair dessa relação e construir uma vida fora dali, né? A pessoa ela não consegue ter essa força, né? E acaba que muitas vezes as pessoas que estão de fora fazem esses questionamentos, né? De nossa, por que fulano não sai disso? Nossa, por que fulano não deixa tal pessoa, né? E na verdade isso acontece exatamente porque existe um ciclo de reforço emocional. Existe um ciclo de reforço emocional. Então, não é 100% das vezes daquela forma. Então, até para que a pessoa consiga, né,
exercer essa manipulação, conseguir, para que a pessoa consiga deixar aquela pessoa ali em rédeas curtas, vamos dizer assim, né? Existe um ciclo ali de reforço emocional. Então, entre um episódio de controle ou de desvalorização, aqueles sinais que a Thaís falou, né? Entre um episódio e outro, existe ali um pedido de perdão, né? Uma promessa de que as coisas vão mudar, né? Sim, às vezes um presente, uma promessa de Um viagem. presente, uma promessa de viagem. Ah, vamos fazer essa viagem só nós dois para reviver, né? O amor, né? Eu te presenteio, eu te dou o que for para você me perdoar, né? Eu quero te provar que eu mudei, eu quero te provar que vai ser diferente. Então, normalmente, existem, né, esses pontos que são os pontos exatamente de reforçar um ciclo ali de culpa, né? Porque a pessoa acaba entrando numa culpa, né? Fala, nossa, a outra pessoa está tentando me fazer feliz e eu vou deixar isso, né? E eu não vou tentar, e eu não vou ficar aqui nessa relação. Então, acaba que esses episódios esses momentos bons, né, de alívio para a pessoa que está sofrendo, né, acaba sendo também uma manipulação. Né? A outra pessoa está fazendo isso para manipular todo o esquema ali da relação, para manipular o que a outra pessoa está sentindo, está pensando. Né? Então, é preciso ficar atento também a essas promessas de mudanças muito radicais e repentinas. Sim, eu não consegui colocar o nome da live aqui, tá, gente? Não tá aparecendo, né? Relacionamentos tóxicos. Para quem está entrando agora, estamos falando de relacionamentos tóxicos, como identificar. Estou tentando aqui, mas agora não vou conseguir colocar o nome da live. É Mas melhor nem mexer, porque hoje já deu muito. além disso que a Natália está falando, existem alguns outros fatores, como de dependência emocional. Às vezes a pessoa já é dependente emocionalmente na vida de alguém. Aí aparece uma pessoa que vem trazendo algumas promessas para ela, que eu sou tudo para você, você não precisa de ninguém. Aí começa a controlar isso, é porque é para o seu bem, não veste essa roupa, não faz tal coisa, não vai em tal academia. Quando você começa a perder a sua identidade, isso é um sinal, é tão difícil voltar, por isso a gente tem que estar muito bem emocionalmente, se cuidando, estando em processo de cuidar da saúde mental, para não cair em ciladas como essas, porque um dos fatores para a gente ter dificuldade de sair é a dependência emocional. Se você é dependente na vida, sempre foi, quando você se envolve em algum tipo de relacionamento, ou amoroso, ou até mesmo profissional, você se sujeita a ficar em certas situações por dependência emocional. Existem, né, medo, vergonha, existem crenças limitantes que a pessoa tem. Eu só mereço isso, eu sou assim mesmo. Alguma crença que foi instalada, assim, eu não sou boa o suficiente, ninguém me quer, já é o meu terceiro relacionamento, eu não paro com ninguém. E aí, de repente, a pessoa percebe essa fragilidade no outro e isso é reforçado, né? É falado cada vez mais. Ninguém vai querer você, olha como é que você é assim, você é chata, você é desagradável, você é difícil de lidar, e a pessoa fica assim, não, então se está dizendo isso, e muito medo de estar sozinho se sujeita a estar numa relação. Às vezes até na amizade, sabe? Existem jovens que aceitam estar com alguns amigos por não querer ficar sozinhos, por terem uma turma. Excluídos, né? Para não se É, sentirem excluídos. e aí se sujeitam a vários tipos de coisas, né? Existem históricos familiares que podem agravar, em que a pessoa se sujeite e que seja tão difícil sair, né, da relação. Então, assim,
O mais importante é não julgar, porque todos nós podemos entrar em um relacionamento tóxico e ter muita dificuldade de sair, ou até mesmo podemos ser os tóxicos da relação, né, Natália? A gente pode não estar no momento bom da nossa autoestima, da nossa, com a gente mesmo, e ser o tóxico. E às vezes a gente não percebe isso, né? A gente às vezes demanda do outro uma atenção, um, uma exclusividade tão grande, né? Porque a gente não está bem e a gente não percebe que isso está adoecendo o relacionamento, né? Você não está bem emocionalmente, você está adoecendo uma outra pessoa e adoecendo essa relação, né? Então, nem tudo é aquele caso assim extremamente grave que a pessoa sabe que está machucando o outro, né? Que está fazendo aquilo exatamente para ferir o outro. Né? Existem Tá? momentos assim que a gente percebe, que a gente fala, opa, será que eu estou, quando a gente escuta, né, sobre isso, se a gente será que eu estou sendo tóxica na minha relação? Né? Será que eu estou tendo atitudes tóxicas? Né? É. Uma atitude tóxica é o ciúme excessivo, o controle do outro, né? Não deixar que o outro faça tal coisa, como se a gente fosse donos do outro, se o outro fosse nossa propriedade, tanto em qualquer ambiente. Então, assim, você começa a proibir, não, e com isso você não vai trabalhar, com fulano você não vai fazer. Isso, a gente escuta isso. Então, nós podemos ser os inseguros da relação e, de repente, nós contaminamos o nosso parceiro, a pessoa que está com a gente. E fica um relacionamento tóxico. Não que a pessoa em si seja a tóxica, existem relacionamentos abusivos, existem coisas além do que nós estamos falando, os feminicídios, coisas muito mais graves. O que nós estamos alertando aqui hoje é para certas atitudes que vão intoxicando o relacionamento e ele pode ser destruído, né? Eu costumo comparar muito o relacionamento tóxico com por exemplo, você está doente, você está gripado ou com uma infecção viral e você passa essa toxicidade para o outro, você transmite aquilo para o outro. Então, se você está doente, se você não se cuida, você pode adoecer o outro. Então, o relacionamento tóxico, se a gente não se cuida, é muito fácil falar assim, ah, fulano é tóxico. Mas às vezes nós podemos deixar e contribuir para o nosso relacionamento se tornar tóxico, Uhum. né? Faz sentido? E aí é importante não julgar. Fulano, não sei por que tá com aquela pessoa. E a gente tem que, às vezes, ajudar, fornecer ajuda. Chegar aí diante, não vou falar, não vou me meter. Muitas das vezes a pessoa ela não percebe, né? Às vezes a gente pode conversar com um amigo próximo, pessoas assim que às vezes não estão naquele núcleo da toxicidade, né? Ou familiares do seu parceiro, pessoas que estão de fora, que realmente percebem, às vezes a gente precisa conversar e buscar um olhar mais atento. Aqui entra a parte como se proteger e buscar ajuda. Sim. Né? O primeiro passo realmente é a gente identificar, né, que está vivendo esse momento, né, conseguir Reconhecer, né? identificar. Reconhecer que aquilo te machuca, que está doendo, que realmente não está saudável. Mas não é simples, tá? E existe, sim, uma rede de apoio que nós devemos buscar. Uma das redes de apoio que é fundamental é a terapia, que é um espaço seguro para você se conhecer e buscar forças para ter as atitudes que você precisa tomar. Mas existem famílias próximas, grupos, né? Terapêuticos, alguns livros, às vezes pela própria internet, conteúdos que você assiste, você consegue ir se fortalecendo através da espiritualidade, grupos que você frequenta, né? Mas nunca se calar e ter vergonha de falar o que está acontecendo. Tentar passar uma imagem pela vergonha, pelo medo de que o relacionamento é ótimo. Tem muitos relacionamentos que a gente vê que acabou e a gente pensa assim, como assim? Pareciam ser tão felizes.
Porque Parecia tudo tão bem, né? Um conto de fadas e de repente acabou. a aparência, né? A pessoa, por vergonha, ela simula. Ela não Uhum. vai falar para ninguém, ah, não estou feliz, a pessoa me controla, eu não consigo hoje nem escolher uma roupa que eu quero vestir, não consigo frequentar os lugares que eu quero, não posso fazer uma faculdade. De repente, a gente sabe, né, Natália, em algumas conversas que a gente troca de consultório, as pessoas entram em relacionamentos, às vezes, tão tóxicos, de chantagem emocionais, que elas acabam cedendo por choro, por tentativas de, ah, então eu vou tirar o filho você não vai ver, questões de chantagem financeira. E aí, de repente, você vê a pessoa sofrendo, querendo sair, e o outro indo atrás, insistindo, implorando, e ela é vencida pelo cansaço. Então, ela precisa muito buscar uma rede de apoio para não se perder. Identificar que isso não é normal. A partir do momento que você identifica isso, você pode tratar, se tratar, ou até mesmo tratar o relacionamento quando as duas pessoas percebem que aquilo não está normal. Alguns casos, né, tem solução de manter esse relacionamento de uma forma saudável, né? É importante saber identificar e, mais importante ainda, as duas partes estarem de acordo com essa tentativa, né? As duas partes querem isso, né? Querem uma mudança, querem buscar uma melhora, né? Então, em alguns casos, sim, é possível recuperar, né? E no início, né, a gente falou sobre as questões ali dos relacionamentos tóxicos não serem só os amorosos. E às vezes as pessoas levam isso para um relacionamento amoroso exatamente porque acha comum, porque viveu isso dentro de casa, né? Viveu isso dentro da família, então normaliza, então acha que isso é o normal. Então, muitas vezes a pessoa tanto leva para o relacionamento amoroso, quanto aceita no relacionamento amoroso por achar que isso é comum mesmo, né? É normal. Esse é o tipo de relacionamento que existe entre as pessoas, né? Uhum. Muito bem colocado, Natália. E, Uhum. pode falar, Pode falar. eu estou de olho no horário que a gente já começou tarde. Não, é isso, é relembrar que você, se você não está bem, até fiz uma postagem assim, você já se sentiu no lugar errado, né? Às vezes você está dentro de uma relação se sentindo no lugar errado. Então, se você conversa com a pessoa e a pessoa só te acusa, só te critica, não é um relacionamento para ser trabalhado, é um relacionamento para você sair. Então, você vai trabalhar uma forma de sair que seja saudável para você. Você já tentou Sim, de tudo. Já tentou, já conversou, já falou, já chorou. Então, a gente, das formas mais adultas possíveis, não deu certo, você precisa sair. E sim, buscar ajuda, às vezes, no caso até mesmo de advogados, de polícia, caso seja necessário. Mas que sim. você tenha que sair, você precisa sair. A pessoa ela precisa se fortalecer para conseguir sair e se fortalecer depois para continuar visualizando que sim, ela pode ter uma vida feliz fora daquele relacionamento, né? Ela pode ser suficiente, né? Então, o primeiro ponto é você identificar. Você identificou, procura uma rede de apoio. Uma rede de apoio igual a Thaís falou, né? Fora daquele ciclo tóxico. Mesmo porque a gente vê muitos casos de pais, mães, tios, irmãos, que são coniventes com a situação, né? Não Então, sabe o que você passa, de fato. Só você não sabe, sabe, né? só você sabe. Então, buscar alguém que está realmente fora desse ciclo tóxico ali, desse ciclo adoecido, né? Então, sim, o melhor, né? Por mais que você procure aí um amigo, um parente, alguém que esteja fora ali, isso te dê um gás para se cuidar mais, né? Na terapia, a gente vai trabalhar essa questão da identidade, né? De reforçar a identidade, da autonomia emocional,
né? E também, por que não dizer, da autocompaixão, né? Porque a gente precisa olhar para dentro, a gente precisa também ter um tempo de falar, de se olhar com carinho, né? Então, a gente precisa identificar isso o mais rápido possível, a gente precisa identificar o quanto isso está te adoecendo e a gente precisa procurar ajuda. E eu preciso reforçar que muitos jovens começam a namorar muito cedo e entram em relacionamentos tóxicos, principalmente pela imaturidade, porque são muito imaturos, não estão preparados para viver um relacionamento, porque relacionamento é responsabilidade. Começa um a querer controlar o outro, proibir, até mesmo que a pessoa faça vestibular, faculdade, em outro local, para que vocês não se afastem. Então, assim, os jovens precisam tomar muito cuidado também. As primeiras relações, porque são as primeiras relações que vão servir de referência para as próximas. Se de repente você não tem noção do que não é normal, você acaba ficando durante um bom tempo por conta da sua imaturidade, autoestima ainda baixa, que ainda está em construção, né? Então, muito cuidado, porque eu vi alguns jovens aqui nesses relacionamentos que se tornam tão intensos, que se anulam do resto dos amigos, principalmente os jovens que precisam muito se relacionar com outros grupos, né? Para se sentirem para se sentirem dentro, né, de pertencentes, né? Para se sentir pertencentes a alguma coisa, E né? tem que ter o quê? Respeito, né? Tudo aquilo que está controlando não é saudável. E Sim. aí, Tudo que a gente causa um sofrimento para alguém não é saudável, né? queria ver se vocês têm perguntas, se já viveram algum relacionamento assim, se conhecem, ou se já saíram, como aquela moça disse que já conseguiu sair de um relacionamento tóxico, né? E o Só relacionamento. pensando que ela falou que graças à psicóloga dela, tá? Que ela conseguiu. E é isso, assim, quando o relacionamento ele não nutre, ele intoxica. Só essa frase que eu queria reforçar, ele é para nutrir, é para ter uma troca, né? Senão É. ele deixa marcas muito profundas e a gente vai ter que trabalhar isso para as próximas relações. Alguém já viveu isso? Alguém quer compartilhar? Conhece alguém? Né? Lembrando, né, Thais? Relacionamento saudável tem troca, né? É uma troca. Essa relação, qualquer que seja, tem uma troca. Quando você começa a se doar, 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 só você se doar, uma hora a sua energia vai acabar, Exato. né? Tem uma pergunta aí. Como perceber antes de ser tarde demais? Tarde, acho que nunca é tarde demais, né? Mas perceber antes é cuidar sempre da sua saúde mental, desde muito cedo, né? E às vezes a psicologia está chegando mais agora para ter acesso às pessoas, né? Sim. Eu costumo falar muito assim, nunca é tarde demais ou cedo demais. É o momento em que você conseguiu se dar conta disso, né? Então, quando você se questiona, quando você começa a se questionar sobre algumas coisas, já é o momento exato para você perceber, para você procurar ajuda, né? Eu Sim, nunca vivi é tudo, tarde. não é fácil sair. Não é Não é fácil, como a fácil. gente falou, e precisa muito de apoio, rede de apoio, principalmente fora do núcleo da relação, né? Das pessoas que. Porque é tóxico para quem está dentro, mas às vezes a pessoa de fora não percebe, né? Às vezes é tóxico por conta de inseguranças de cada um. A pessoa ela não se trabalhou, ela não se cuidou e ela fica ali intoxicando o outro. A mesma coisa da gripe. Eu estou gripada, mas eu não vou tomar remédio, vou ficar aí com você. Então, é aquela coisa, né? Nunca é tarde, se a gente percebeu. Oi, tem gente entrando agora, mas assista depois, né? Nós estamos encerrando. Ó, não é fácil sair, mas alguém já saiu? Alguém quer compartilhar assim, uma dificuldade
que conhece alguém, né? E ser também um apoio para alguém que você conheça, para entender, pelo que elas estão dizendo, fulana vive num relacionamento tóxico, ela não sai mais com ninguém com os amigos, ela não participa mais dos núcleos familiares, ou então você vê uma tristeza na pessoa, ela se transformar. Hoje eu escutei de uma paciente falando assim, eu não sou mais a mesma. Eu preciso relembrar quem eu era. Então, você se perde tanto de si que você precisa sair daquele ambiente tóxico, porque se você fica no ambiente tóxico com uma pessoa tóxica, você não consegue lembrar quem você é. É. Não Você consegue se curar. acaba achando que você é realmente aquilo que te fizeram achar que você é, né? E não vamos só culpar uma pessoa, porque às vezes o relacionamento ficou tão doente que a única forma é se afastar. Né? Porque precisa os dois tomarem remédio, os dois se medicarem, os dois fazerem tratamentos, acompanhamentos. Só que às vezes a pessoa não consegue enxergar isso. Aquela que consegue enxergar, eu digo que é a mais forte e ela precisa romper, Com né? Que é certeza. menos dependente. Porque a pessoa que é tóxica, ela é muito dependente emocionalmente também. É Uhum. muito difícil, né? Mas então não podemos julgar nem a nós mesmos, nem as pessoas que a gente conhece que está passando por isso ou que já passou, né? Sim. Mas assim, o que mais foi marcante para vocês do bate-papo de hoje? Vocês gostaram? Ficou alguma dúvida? E tem mais assunto para outras lives, né? Uma pessoa até me falou assim: eu acho que eu sou o tóxico para mim mesmo. Então é outro tema que a gente pode falar sobre Também é uma autossabotagem. possibilidade, né, as pessoas serem tóxicas para elas. Sim. E É, nada melhor do que o autoconhecimento, né? sim, sim. E deixar, né, aqui muito claro que a gente não precisa passar por nada sozinho, né? A gente tem aí profissionais para isso, a gente tem aí situações para momentos, né, que a gente pode sim procurar uma ajuda, procurar um auxílio ali para a gente passar por coisas Tem uma coisa que desgastantes. eu esqueci de falar. Dentro de um relacionamento que você perceber que ele está tóxico, uma das coisas que a gente pode fazer é procurar resgatar nós mesmos primeiro, não o relacionamento. Né? Você tentar voltar aquilo que você abandonou. Às vezes, sair com alguns amigos, amigos íntimos, não é ir para lugares de festa como uma pessoa solteira, mas encontrar com você mesmo naquelas coisas que você fazia antes do relacionamento. Às vezes, aquele projeto que você abandonou, você resgatar, às vezes, uma faculdade, uma academia que você não fez porque fulano não permitiu. Mas o que vai acontecer se ele fizer? Se eu fizer? Nada. Você só precisa voltar. É aquilo que a pessoa ameaça, o relacionamento acabar. Então você vai para se fortalecer, recuperar aquilo que você abandonou, né? A sua autoestima e voltar a ir a um salão de beleza, fazer unhas. Fulano não gosta que eu passe maquiagem. Aí até isso eu já ouvi. Eu não posso me maquiar, né? Então, e aí começa a me julgar e tal, mas não abandone você por conta de ninguém. Muito esclarecedor, hoje enxergo de outra forma o amor, entre aspas, que ele dizia ter. Realmente a gente só consegue enxergar quando a gente está fora da situação, né? Quando a gente está ali vivendo, é muito difícil. Muito. E por mais que as pessoas falem, admitir que aquele relacionamento que você queria que desse certo não deu certo, é como se a gente se sentisse fracassado, É, né? claro, todo mundo entra num relacionamento para que dê certo, né? Ninguém entra num relacionamento com data de validade, né? Então, tal dia, tal hora, eu vou terminar esse relacionamento. Ninguém entra pensando em terminar. Então, perceber que ele pode acabar, às vezes a pessoa sente como um sinal de fracasso. Mas a gente precisa entender que quando a gente busca
o nosso bem, né? Quando a pessoa busca esse autoconhecimento e se fortalecer, isso é um sinal de coragem, né? Muito pelo contrário daquela sensação de fracasso de uma relação não ter dado certo, né? Mesmo porque a relação ela depende de mais de uma pessoa, né? Então ela depende de duas pessoas aí. Então não tem como a gente carregar uma relação nas costas sozinha. É. O relacionamento que você precisa resgatar com urgência é o relacionamento com você mesmo. Sim, sim, com urgência, Aquela né? saudade que a gente sente de nós, né? Estou com saudade de mim. Eu acho que existe um livro assim, tem esse nome. Ou aquela coisa que eu escuto muito em consultório assim, tá faltando alguma coisa e eu não sei o que, eu não sei, não consigo falar o que é, não consigo identificar o que é, tá faltando alguma coisa. Às vezes tá faltando essa conexão com você, né? E se reconhecer, né? E se reconhecer realmente, né? E entender que relacionamento não é prisão, é liberdade de amar, né? Sim. Enfim. É Mais isso, alguém gente. quer fazer alguma pergunta? A gente pedir desculpa aí, né, Thais, para o pessoal que vai assistir a live depois também, porque eu acho que muita gente entrou depois por causa dessa confusão de vai ser num perfil, não vai ser em outro. A gente teve um problema técnico aí no início, porque a gente descobriu na hora de entrar na live que o Instagram mudou as regras da live, então a gente teve que passar para outro Instagram, e aí a gente continuou tendo problema para se conectar aqui no início, e aí acabamos que começamos a live um pouco atrasadas, mas agradecer todo mundo aí, né, que assistiu até aqui, É, repetir, né, que caso queiram algum tema específico para as próximas lives, teremos lives com convidados, né? A gente está com esse projeto para realmente levar a saúde mental, né? Elevar a saúde mental das pessoas, né? Então a gente vai ter outras aí, se alguém quiser um tema específico, quiser ouvir sobre um tema específico, deixa nos comentários lá no feed, né? Na hora que a gente colocar a live sim. lá. E também qualquer coisa é só chamar a gente no direct, eu, a Thaís, no WhatsApp, a gente vai estar aí para responder qualquer questão aí. Para quem não me conhece, eu sou Thaís, sou psicóloga clínica, 16 anos, terapeuta de casal, de família também. E porque essa live está sendo passada para várias pessoas vão assistir depois, né? E aí eu me coloco à disposição, se vocês perceberem alguma coisa que precisem de ajuda, não deixem de pedir ajuda. Faço atendimento online também, presencial, sou de Visconde do Rio Branco. Natália vai falar de onde ela é. Porque eu sei que é um assunto muito sério, muito importante da gente, o meu intuito aqui, o da Natália também, era de colocar uma curiosidade, começar a pensar sobre esse assunto, porque esse assunto é muito profundo, né? Para você pesquisar mais, procurar ajuda, entender como um sinal de alerta de algumas questões, porque tem pessoas que nem sabem que estão no relacionamento tóxico. Sim, sim. O nosso intuito aqui é colocar a sementinha, né? Porque a gente não tem nem tempo para a gente trabalhar tudo que é necessário, né? Então, para quem for assistir depois e para quem não me conhece, para quem entrou aí depois, meu nome é Natália, eu sou psicóloga clínica também. Formamos juntas, né? Então, mais de 16 anos aí de formadas e atendo presencialmente e online também, e sou de Juiz de Fora. Viu? Para quem é de Juiz de Então, Fora, não deixem de se cuidar, tá? E o Instagram agora só faz live acima de 1.000 seguidores. Bora seguir a gente nos outros perfis lá, porque a gente precisa crescer o perfil lá, né? Esse aqui que é, vocês estão assistindo é para psicólogos, que é um projeto que eu tenho, mas temos lá o Instagram para, né, @taisferreira.psicologia. e E o seu, @nataliacorrea.psicologia. tá bom? Um beijo para vocês.
Boa noite. Até a próxima Boa live. noite. Obrigada aí por todo mundo estar aqui com a gente até agora. Obrigada. Beijos. Beijo. Beijo, Natália. Beijo.